que tá. Agora há pouco a gente reagiu a um vídeo onde basicamente era de uma VTuber falando como ela ficou obcecada pelo Corinthians. E agora, eu quero saber se vocês conhecem, ou pelo menos já lidaram, já tentaram, fazer uma speedrun de qualquer jogo que vocês gostam, sei lá, que vocês acham fácil demais. Vocês já tentaram? Ao menos sabem o que é uma speedrun? Porque caso vocês não saibam, speedrun, basicamente, tem várias técnicas, né? E essas técnicas podem ser descobertas ou imediatamente, ou tempo pra caralho e por acaso. E é justamente esse o caso de hoje. Hoje nós vamos assistir aqui o vídeo. Um jogador aleatório descobriu um truque na speedrun de Mario. Vídeo do botão turbo, então sem mais delongas, vambora. Esse é o Nifitsky, e ele tá Oi, Nefitsky! tentando conseguir um recorde mundial na speedrun de Mario Bros. Mas na fase final do jogo, algo inacreditável acontece. I got it! Yes! Come on! That worked, right? Nossa, agora que eu reparei, ele tá jogando Super Mario Bros. The Lost Levels. E pô, Luquita, qual que é a grande diferença do Super Mario Bros. Lost Levels pro Super Mario normal? Então, Super Mario Bros. Lost Levels, ele é o Super Mario Bros. 2, lá dos japoneses, e aquela coisa toda, né? E não veio pro ocidente, aliás, veio, mas com esse nome aí que a gente viu. E o porquê disso? A versão japonesa do Super Mario Bros. 2 é insanamente difícil. Mas assim, não é um difícil, tipo... Como é que eu vou dizer assim? Um difícil justo, tá ligado? Por quê? Porque tem momentos que tem blocos invisíveis, tem plataformas traiçoeiras, e aquela coisa toda, e pipipi, popopó, pupupu, né? E é isso, né? Não tem um bom level design, aquela coisa toda. Eu já zerei o Super Mario Bros. The Lost Level já, aqui no off. Naquela versão que tem a coletânea lá dos Marios do Super Nintendo, tá ligado? Então foi ali que eu zerei. Então foi isso. Mas, nossa, é um jogo difícil do caralho. E se você for jogar algum dia, né, o pessoal aí do chat que eu tô vendo aí vocês, joguem com o Luigi, não joguem com o Mario, porque o pulo do Mario é uma merda nesse jogo. E o pulo do Luigi é um pouquinho mais alto, então ajuda. Difícil pra comuns, normal para japonês médio. Sim. Super Mario Bros. Lost Levels é um demônio de difícil. Sim. É injusto, na verdade. Nem com o Luigi facilita. Ah, um pouquinho facilita, porque o pulo do Luigi é um pouquinho melhor. Mas, nossa, é um cu jogar esse jogo. Oh my god! Oh my god! Essa é, sem dúvidas, uma das maiores conquistas da história da speedrun de Mario Bros. Nunca na história do jogo houve uma diferença tão grande entre o primeiro e o segundo lugar. E o mais bizarro dessa história é que tudo isso é graças a um cara aleatório que descobriu um bug escondido por 40 anos enquanto jogava casualmente. Mas como é que esse glitch levou ele direto pra tela final do jogo? Como é que ele foi descoberto? E como esse bug revolucionário estava o tempo todo escondido na capa do Mario Bros. Original? Bom, a resposta dessas perguntas começa da forma mais bizarra possível, com um cara muito fã da franquia Mario chamado Luigi Sidekick. Em março de 2025, ele resolveu jogar pela primeira vez Super Mario Bros. The Lost Levels, que é basicamente uma versão ainda mais difícil do Mario original. Ou seja, Na verdade, é basicamente uma versão mais arrombada do Mario original. Porque puta que pariu. Nossa senhora, é difícil pra porra. Aiko, eu moro no Japão, não me peço pra comprar algo que eu irei recusar. Jojo! Caraca, eu não sei como é que é morar aí no Japão. Tipo assim, meus amigos morrem de vontade de visitar o Japão, tá ligado? Só que sei lá, não sei, nunca me passou na cabeça. Primeiro que eu tenho medo de avião, né? Então começa por aí o problema. Tipo assim, só acho que isso pra mim... Nossa, minha dicção morreu. Pra eu viajar para o Japão, eu teria que ir dopado no avião, porque não dá, eu ia ter um treco. O que tinha do Japão, guys? Não, de duas uma. Eu só ia dormir, ia acordar, eu ia acordar basicamente e ia estar assim, ué, onde é que eu tô? Por que tá tudo em japonês? Isso aqui não é onde eu moro. O que aconteceu? Fui sequestrado. Tenha medo de stalkers, meu Deus.
Tá tudo bem, Aiko? Você quer conversar? Tá tudo bem? Meu Deus, agora me deu um pouquinho de medo. Já deve ter visto aquelas versões de Mario muito difíceis que a galera tenta passar, os famosos Mario Kaios. O Mario Bros. The Lost Levels é tipo isso, ele é uma versão mais difícil do Mario 1 original, com cogumelos venenosos, blocos invisíveis e várias armadilhas. Nossa, os cogumelos venenosos, rapaz. Ah, que raiva. Nossa, muitas vezes você perde o power-up, né? Sua florzinha de fogo. Ou se você simplesmente fica grande mesmo, aí você vai seco no bloco achando que era um cogumelo pra você crescer. Não, é um cogumelo venenoso. Na versão de Super Nintendo, dá pra você diferenciar bem, porque o cogumelo bom, ele é vermelho. E o cogumelo ruim é o roxo. Mas na versão de Nintendinho, só muda só as bolinhas. As bolinhas do cogumelo bom é vermelho, mas as bolinhas do cogumelo ruim são pretas. E pra quem tá jogando pela primeira vez, se fode, tá ligado? É isso. Meu Deus, é horrível esse jogo. Pera aí, Aiko, mas todos pagam pelo preço de tentar me perseguir. Calma, meu Deus. Tive problema com 3 Nossa, 3? Caralho. Cada um sofreu uma coisa, caralho. E provavelmente você não conhecia ela, porque a Nintendo achou o jogo tão difícil, mas tão difícil que lançou o game apenas no Japão, achando que a galera do ocidente não teria nem habilidade pra poder completar o jogo. O fato é que eles Assim, né? É um jogo bem filha da puta. A gente de fato não tem habilidade. A gente às vezes zera por teimosia, por não aceitar que um joguinho derrote a gente. É isso. É mais questão de orgulho mesmo. acharam errado, pois quase 40 anos depois, o Luigi Sidekick estava passando tranquilamente do jogo. Ele adorava postar os seus progressos e coisas estranhas que ele achava pelo caminho no seu Twitter. Inclusive, ele conseguiu chegar na fase final, o castelo do Bowser. Ele estava tranquilo, bateu nesse cogumelo, conseguiu desviar de alguns inimigos e estava indo pular para a plataforma. Só que assim que ele fez o salto, o jogo simplesmente congelou. Eu acho que... Ó, eu vou dar um chute. E eu vou tentar explicar da forma mais simples aqui o que aconteceu. O que eu acho que aconteceu? Cada inimigo do Mario acaba aparecendo em uma parte da memória do console, no caso do Nintendinho. E também dos emuladores, até mesmo do emulador de Switch. E ele basicamente acabou sobrecarregando, porque tem bola de fogo, tinha tartaruga, tinha planta, tinha os caralhos... Tinha bolinha de... Não sei se tinha bolinha de fogo, mas eu acho que ele pegou um item ali anteriormente. Então... Ele sobrecarregou o console, basicamente, com o jogo. E é isso. Tanto que teve até um brasileiro, né? Agora, ainda falando de Mario. Tanto que teve até um brasileiro que conseguiu zerar Super Mario World com esse truque, né? De bugar a memória do jogo. Porque aí você pode ser teletransportado pra fase final... Ou avançar no jogo e coisas desse tipo. Isso todo jogo tem, tá ligado? É isso. É mais uma limitação que o pessoal pode usar a favor. Boa noite, gente. Boa noite, Luquita. Ô, louco. Luquita, hoje não vou conseguir ficar até o final. Tô cansadita. Tudo bem, Camila. Vai lá. Boa noite, minha querida. Se cuide. Choques, vimos nada, logo você é inocente. Boa noitinha, Mila. Peraí. Aiko, o primeiro caiu da escada, o segundo teve os braços quebrados e o último quase mandei ele pro... Ô, louco. Caralho. Bom, era Stalker, né? Então, E logo após apareceu uma mensagem do console dizendo que algum erro aconteceu com o jogo. Sem entender o que tinha acontecido, Luigi Sidekick gravou o momento e postou o vídeo no Twitter, compartilhando sua frustração do jogo ter travado bem no final. O Luigi não era ninguém famoso, nem speedrunner ele era. Ele era só um cara aleatório, fã de Mario. Então a chance de alguém ver esse crash e entender por que ele aconteceu era muito baixa. E de fato, nas primeiras semanas, ninguém viu isso. Mas 2 semanas depois, uma pessoa não só viu, como se interessou muito em se aprofundar nas razões desse bug. E essa pessoa era o Simplistic. Simplistic é um speedrunner muito fã de Mario, já participando da comunidade de... Aceita Coca-Cola, Luquita? Aceito.
desde 2020, e ele ficou muito curioso com o bug e decidiu testar o que tinha acontecido. Usando o emulador, o Simplistic fez as mesmas ações do Luigi, e para surpresa dele, ele conseguiu reproduzir o mesmo crash. Assim, ele percebeu que aquilo não era um erro do console, ou um vídeo fake, era um Foi basicamente isso, né? Ele ficou manipulando a memória do jogo. Tá, entendi. Nunca duvidem de speedrunners. Nunca. bug que os speedrunners de Mario não conheciam ainda, e que poderia ser reproduzido com consistência. Mas por que ele ter pulado aqui fez o jogo crashar então? Bom, o Simplistic foi a fundo nos Até que Navish. do jogo para entender o porquê aquilo aconteceu. A explicação é bem complexa, mas eu vou tentar facilitar ao máximo para você aqui. O console de NES foi lançado em 1985, há mais de 35 anos atrás, então ele era muito limitado na época. Uma das limitações é a quantidade de objetos ativos na tela ao mesmo tempo. No Super Mario original, só é possível ter no máximo 6 objetos na tela, sendo eles: Tá, isso aí a gente vai ter que prestar atenção. Tem basicamente 1, 2, 3, 4, 5 blocos para inimigos. E coisa do tipo. Então a gente tem que prestar atenção nisso. 5 espaços para inimigos, como os Goombas e os Koopas, um espaço exclusivo para itens especiais, como cogumelos, estrelas, entre outros. Nesse exemplo, Mario anda e encontra 3 Koopas. Assim que elas surgem, as 3 ocupam os 3 primeiros espaços da lista. Para fazer o truque funcionar, ele acerta as Koopas para elas pararem e continuarem sendo carregadas na tela. Ele continua andando e encontra mais 3 Goombas, mas como só tinha mais 2 espaços sobrando, um dos Goombas simplesmente não nasceu. Isso é o que os speedrunners chamam de despawn, quando o inimigo que o jogo programou para aparecer não aparece, porque foi atingido o limite de inimigos. Esse bug pode ser muito abusado no Mario. Trazendo 5 inimigos para perto do final da fase, você consegue até mesmo fazer a bandeira do jogo nem aparecer. E foi algo parecido assim que aconteceu com o Luigi. Se a gente for rever o vídeo dele, tinha um cogumelo ocupando um espaço especial, um Koopa que ele pisou, um Koopa voador, a planta piranha e a plataforma em cima da lava. Então estavam ocupados 5 dos 6 espaços disponíveis na memória. Ou seja, só sobrou um único slot de inimigo disponível. E aí que tudo deu errado, porque o próximo inimigo que o jogo tentaria carregar aqui na direita era uma barra de fogo longa, e foi exatamente ela que causou todo esse bug. A barra de fogo longa e o Bowser são os únicos inimigos de Super Mario que, por serem muito grandes, precisam ocupar 2 espaços na memória ao invés de um. Ou seja, assim que ela aparece na tela, um espaço é ocupado pela primeira metade da barra de fogo e o segundo espaço é ocupado pela segunda metade da barra de fogo. E se o objeto sair da tela, as duas metades são removidas juntas. Faz sentido. Faz sentido. Até porque eu não sei se vocês já deram uma olhada, pelo menos já tentaram editar alguma ROM de Nintendinho, ou até mesmo no próprio emulador, dependendo do que você está usando, tem como você ver. Os gráficos do jogo, eles são todos em quadradinhos bem pequenininhos, então você acaba juntando eles para formar uma coisa maior. Então assim, no máximo dá para você, em itens grandes ou inimigos grandes, você consegue dividir ele em 2 basicamente, então faz sentido essa explicação. Eu acho que eu tô explicando de uma forma meio grosseira, mas muita matemática para speedrun. Nossa, speedrun é uma criatura muito insana em todos os sentidos. Que os caras pegam e debulham o jogo mesmo. Tipo, imagina uma pessoa com muito hiperfoco. Aí eles conseguem fazer muita coisa no jogo. Puta que pariu. Até aí o jogo funciona. Mas vocês estão entendendo tudo? Ou tá muito confusa a explicação pra vocês? Eu tenho um pouco de receio de, sei lá, de ter bugado a mente de vocês. Vocês têm que aprender a levar a resposta curta e grossa. Hã? Pera. Que? Tá certinho? Então tá bom. Perfeitamente. Mas o que acontece se só tiver um espaço sobrando e você encontrar uma barra de fogo longa? Normalmente ela não poderia nascer, porque não tem um espaço para você colocar as duas partes da barra de fogo, mas o jogo não faz nenhuma checagem para esses casos. Então ele coloca a primeira metade no 6º espaço. Como não existe um 7º espaço disponível, ele simplesmente joga a segunda metade da barra de fogo em um espaço da memória que não era feito para isso. Esse espaço é como um buraco entre 2 listas diferentes do jogo, uma área que deveria ficar vazia, mas que o código da barra de fogo acaba usando por engano. Ainda assim, isso não causa problema nenhum, pois esse espaço que agora está ocupado era um espaço inútil, que o jogo já não usava mesmo. Deixa
Chokes, não, eu estou muito burra hoje. Coitada da Chokes. Qualquer código ali não vai mudar nada, então segue tudo normal. O problema vem nas transições de cada fase, e é por isso que esse bug que o Luigi teve é tão raro, e nenhum speedrunner conseguiu encontrar até ali. Porque não foi só um bug, foi na verdade uma sequência de vários erros, que terminaram com o Luigi tendo esse crash. A primeira parte foi o Luigi conseguir colocar a barra de fogo no espaço proibido do jogo, e a segunda parte que precisou pro bug dar certo foram as transições. A fase 8.4 é o último desafio do jogo e funciona como um labirinto com várias seções. Aqui você precisa entrar nos canos certos e na ordem certa, senão o jogo entra num loop e faz você voltar para as partes anteriores da fase. É bem parecido com a escadaria infinita do Mario 64. Enquanto você não achar a saída, a fase simplesmente não acaba. Mas para garantir que não tenha nenhum problema, sempre que você passa por uma dessas transições, o jogo limpa a lista de todos os inimigos. Só que no caso do bug, o jogo não espera que você tenha um inimigo fora da lista de inimigos. Então se você tiver uma barra de fogo no sexto e no sétimo espaço da memória e passar por uma dessas transições, apenas os primeiros 6 espaços são apagados, mas o sétimo espaço continua com os dados da barra de fogo. E é isso que faz o jogo ficar maluco e simplesmente crashar. E aí a gente entra na terceira e última parte do bug. Pra gente conseguir esse crash, você basicamente precisa fazer... Quê? Chokes, não, Luquita, eu disse que não estou estúpida hoje. Eu estou entendendo, eu estou sendo esperta. Desculpa, eu entendi errado, acontece. tudo de novo. Você precisa encontrar um objeto especial, encontrar 4 inimigos normais e tentar spawnar de novo uma nova barra de fogo longa. E é aí que o jogo dá o erro. Dessa vez, até o sétimo espaço que antes estava vazio, agora está ocupado. Com isso, o jogo começa a procurar um espaço vazio em locais que ele não deveria. E essa informação errada que ele acha faz o jogo crashar. É que eu tinha entendido errado, achei que a Chokes falou que ela tava burra hoje, eu entendi errado, desculpe. Agora para um pouco e pensa comigo quão raro é isso acontecer. Você precisa encontrar uma barra de fogo longa exatamente com 4 inimigos e um objeto especial carregado no seu espaço de memória. Depois, ao invés de ir pro lugar certo da fase, você tem que ir pra área errada e ativar a transição para gerar metade da barra de fogo bugada. E pro jogo crashar ainda, você tem que encontrar de novo os 4 inimigos e um objeto especial. Pensa na sorte ou no azar que o Luigi teve quando encontrou esse crash. Só que claro, até aquele momento aquilo era só um bug que fazia o jogo parar de funcionar. Não era nada de muito relevante, mas o Simplistic viu um potencial gigante para essa técnica. Ele analisou bastante e explicou como tudo isso funciona. Abre aspas. Chokes, eu ser uga-uga, não sei português. Chokes, calma, eu li errado, acontece. Acontece com as melhores famílias, Chokes. Ok, isso é insano. Carregar uma barra de fogo longa enquanto 4 slots de inimigos mais o slot de power-up já estão em uso é exatamente o que causa o problema. No começo, isso não causa problema, porque o byte imediatamente depois dessa área não é usado pelo jogo e por coincidência contém um valor 0, exatamente o que a função estava procurando. Então a segunda metade da barra é colocada nesse slot fantasma e a memória alterada ali não afeta nada, por enquanto. Mas se o jogador voltar e carregar a barra de fogo novamente nessas mesmas condições, o jogo lê além do byte, entrando na área onde estão os IDs dos inimigos ativos. Quando o jogo tentar rodar com esse ID inválido, tudo sai do controle e o jogo trava. Depois desse comentário, o Simplistic investigou ainda mais e disse que esse bug tinha um potencial maior do que só crashar o jogo. Isso tem potencial real de Ace? Calma, vamos lá. O que é Ace e o que endereços da memória esquisitos são esses que ele tá falando? Você já ouviu falar do Furious? O jogador brasileiro que conseguiu zerar Super Mario World em apenas 41 segundos e ainda... É desse mano que eu tava falando. O cara que zerou Super Mario World, utilizando lá um bug do negócio de mexer na memória e os caralho. É disso que eu tô falando. Entrou pro livro dos recordes por fazer isso. Nessa speedrun insana, ele entra na primeira fase do jogo e faz uma série de movimentações estranhas com as tartarugas. E depois executa um bug usando o Yoshi. Teletransporta ele direto pros créditos do jogo. Esse tipo de estratégia se chama Ace, ou Arbitrary Code Execution, que em português significa execução arbitrária de código. É uma técnica muito... Ace é de One Piece. Ai, nossa. Esse é um personagem que eu cago e ando pra ele, nossa. Impressionante, porque cada passo do Mario interfere em partes específicas da memória do console. Tudo precisa ser feito com extrema precisão. Os pulos, os itens, a posição da tela. No final, essas ações reescrevem dados da memória de forma tão precisa que assim que o Furious faz o bug, ele roda exatamente o código da cutscene final. Claro, o funcionamento completo é bem mais técnico, e se você quiser entender mais a fundo, o Seven fez um vídeo explicando isso muito bem, que você pode conferir depois desse vídeo. Mas a base do Ace é sempre a mesma, em qualquer jogo. Primeiro, você precisa de um bug que faça o jogo acessar partes da memória onde ele normalmente não deveria mexer. Depois você precisa preparar o terreno, fazer uma sequência específica de ações antes do bug acontecer, para que o jogo leia esses dados como se fossem crédito e te leve direto pro final. Vários glitches já foram descobertos no Mario 1. A galera consegue entrar na parede, ir pra mundos negativos e muito mais loucura. Mas nenhum deles conseguia acessar o código do jogo como o bug que o Luigi descobriu. Aiko, nunca vou assistir One Piece. Não, o anime One Piece, feito pela Toei, nossa, como é arrastado, meu Deus.
Tá tendo um remake, né? O remake parece que não vai ter esses lances arrastados, né? Esses momentos arrastados de One Piece. Mas, nossa, feito pela Toei é insuportável de ver. Aí eu tenho que ser sincero com vocês. Se vocês vão acompanhar One Piece, vocês vão entrar nessa loucura, vão pelo mangá. É isso. Que agora tá insano pra vocês acompanhar. Tipo, agora até o anime tá com mais de 1000 episódios. O mangá então nem se fala. E pipipi, papapó. Prefiro te ouvir fazendo um resumo. Então, preciso dar uma acompanhada em One Piece, né? Que agora estamos lá na ilha de Elbaf, basicamente, né? E no último capítulo teve revelações do Shanks. E é isso, né? O Shanks tinha a tatuagem lá do... Ai, esqueci lá agora do novo grupo. Enfim, a gente vai devagar. Mas é isso. Deixa eu ver. Aiko. Ai, você é fraca pra não ver o anime de 1 milhão de episódios. Primeiro você escolheu o que assistir. Segundo, se for do anime. Terceiro, tu paga minhas coisas. Calma, mulher. Hoje você tá brava. Calma, não precisa discutir com o povo, não. Tudo o que eles precisavam descobrir agora era como fazer a segunda parte, direcionar esse código para os créditos do jogo. E com um grande potencial, vários experts como o Tree Creepio, Cosmic e o SB The Wolf começaram a experimentar a forma de fazer o Ace acontecer. E muito desse processo foi tentativa e erro. Eles mexeram com a posição do Mario, com moedas e até quais botões você apertava antes do glitch. Mas no fim, o The Creepio descobriu que ele poderia fazer a manipulação com bolas de fogo, tendo acesso O poder das bolas. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu tô assim sempre. Só gosto de esfregar a verdade na cara da pessoa. Entendi. a flor de fogo antes do castelo, você poderia soltar as bolas de fogo em posições específicas que manipulam o jogo para te levar até os créditos. E esse aqui é o resultado. Ele entra na sala onde o bug do Luigi acontece. Ele mata esse blooper para garantir que tenham apenas 5 espaços ocupados no slot. 1 do cogumelo, que ele ativou, e 4 dos inimigos, para carregar a barra de fogo no momento certo. Ele transiciona de sala. E dá pra ver quando isso acontece porque a barra de fogo some. E repara eu não assisto One Piece por preguiça mesmo, mas eu vi as 15 temporadas de Supernatural. Chokis, eu gostei da Aiko, vai ser minha inspiração de raiva. Ô, louco. Olha, One Piece, o anime, como eu tinha falado, ele é muito arrastado. Então, assim, nossa. Tá tão escroto ultimamente, né? O anime de One Piece, que um painel não. Umas 3 páginas de um capítulo acaba durando o quê? Quase uns 5 minutos a cena. Tipo, sem a menor necessidade e tal. Nossa. Tá escroto. Quem tá assistindo o anime tá vendo merda, literalmente. Chokes, poder das bolas. Aliás, Luquita, quanto mais frio, mais as bolas ficam pequenas, né? Não, mas elas ficam com tímido. Ficam mais escondidinhas. Elas não ficam pequenas necessariamente. Lucius, mas em minha defesa eu peguei Supernatural pra ver desde criança. Praticamente cresci com a série. Ah, então tá explicado. Deve ter sido algo incrível e especial pra você. Pro Lucius deve ter sido. Me considera a representação da raiva e do karma. Ô, louco. E agora falando aqui um pouquinho do vídeo, né? Pra aqui nos negócios da speedrun. Os caras que estão tentando descobrir o negócio, né? Agora eles estão utilizando uma ferramentinha, uma parte do emulador, de um emulador específico no caso, que se chama TAS, que é Tool Assisted Speedrun. E o que seria isso, basicamente? Seria uma ferramenta que te possibilita, melhor dizendo, a apertar botões no momento exato para você ter o melhor resultado possível. Então suas bolas estão com tímido agora? Meu Deus, Chokes! E através desse negócio do TAS, que eu tô aqui comentando no vídeo, o que acontece? Você consegue ir o mais rápido possível em um jogo. Isso é uma trapaça? Não, porque o TAS ele tem uma categoria própria de speedrun, vamos assim dizer, né? Tem um lugar certo pra você enviar os vídeos e tal. Você não compete com uma speedrun normal. Mas enfim,
É uma ferramenta que você pode zerar o jogo da forma mais rápida possível. Como se fosse um robô jogando. Só que é muito mais difícil de mexer. Tô falando de uma forma bem simples pra não ficar chato. É isso. É que o tempo todo ele tá soltando bola de fogo pra preparar o Ace. Ele prepara o mesmo setup, ativa o cogumelo, e quando ele pula na lava, é jogado direto pros créditos do jogo. Não é porque tá frio que o meu negócio tá desligado. Não, é que o negócio fica só mais tímido, é isso. Esse é o grande ponto, Aiko. Isso foi uma descoberta que ninguém esperava. Os speedrunners foram depois avisar pro Luigi que o vídeo dele causou toda essa comoção, porque ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. O speedrunner comentou: "A descoberta é incrível, obrigado por compartilhar. O Simplistic no Discord do speedrunning descobriu a causa disso, e isso pode até abrir um caminho pra glitches ainda maiores." E ele respondeu: "Sério mesmo? Se for isso mesmo, é até que bem legal, não?" Não, imagina, tipo, você tá numa boa, você tá de buenas, aí daqui a pouco chega um monte de maluco e fala: "Ô, tua gameplay aí me deu uma ideia pra ajudar a comunidade speedrun de um jogo." Aí você fica tipo, tá, obrigado, eu acho, não sei. Tipo, a chance da pessoa ficar que nem a Luquitinha tá nesse exato momento é alta, tipo, imagina, do nada. Um pessoal ficou bitolado por conta de uma gameplay tua. Você só vai ficar assim, vesgo, sem entender nada. Não é? E ainda tem muita coisa pra descobrir, mas dá uma olhada nesse potencial. E ele linkou um exemplo do vídeo acontecendo. E o mais engraçado foi que o Luigi respondeu: "Eu não entendi como meu bug levou a isso, mas isso é maneiro." Mas esse foi só o começo. Os speedrunners ainda tinham dois problemas pra resolver. Primeiro é que se você foi atento ao vídeo do The Creepio, deu pra perceber que quem tava jogando aquilo ali não era um humano, mas sim um TAS, que é uma ferramenta de speedrun que executa movimentos perfeitos. E olhando no Discord da comunidade, muita gente ainda tinha dúvida se esse truque ia ser possível de ser executado por um humano, por conta da precisão exata que você precisava na posição das bolas de fogo. E o segundo é que ele foi executado na última fase do jogo, ou seja, se você conseguisse executar em qualquer fase mais cedo, o truque salvaria muito mais tempo. Então os speedrunners começaram a verificar todas as... Na verdade, não é nem porque o Luigi era bom, né? E sim porque o cara fez uma cagada mesmo. Iria sumir, só sei que nada sei. É, tipo, eu ia ficar exatamente desse jeito que eu tô aqui agora. Tipo, com a cara sem entender nada, vesgo, e é isso aí. É sobre, e tá tudo bem. fases do Mario original e do Mario Lost Levels para ver se teria mais algum local do jogo com os requisitos necessários, que são esses daqui: ter uma barra de fogo longa, ter inimigo suficiente para o bug conseguir funcionar e ter uma transição ou loop para você ativar as barras 2 vezes. E depois de checar todos os castelos de todos os Marios, o mais próximo que chegou foi o nível 4-4, que tem uma barra de fogo longa e também alguns inimigos por perto, mas nenhum loop para você fazer o bug. Sendo assim, a única fase possível é a última fase do Mario do Lost Levels, o que pra mim só deixa ainda mais raro o bug que o Luigi conseguiu. Só dava pra ter ele exatamente naquela fase. Sabendo disso, os speedrunners rapidamente tentaram incorporar esse truque nas speedruns de verdade. Eles começaram a abrir várias strings de prática com save state, que é quando você pode salvar. Falta 2000. Quê? 2000 o quê, Chox? Como assim? 2000? Não entendi. Salvar um ponto específico do jogo. E não demorou muito pro atual recorde mundial, o Nifitsky, conseguir o truque pela primeira vez. E logo em sequência, fez isso no recorde mundial. I got it! Yes! Come on, come on, come on. That worked, right? Yes! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Let's go! Dude! Claro que para manter a competitividade, dividiram essa speedrun em duas categorias, a N% e a Ace. Então tá, então a gente viu que deu toda essa volta pra chegar naquele momento que o cara comemorou. E é isso. Onde até hoje o Nifitsky foi o único que conseguiu terminar. Mas sabe o mais louco de tudo isso? Esse bug que o Luigi descobriu tava o tempo todo na nossa cara. Porque se você olhar na capa do cartucho do Mario, ele tava pulando na mesma lava, na mesma posição e até soltando uma bola de fogo, igual o Nifitsky teve que fazer para atingir esse recorde mundial. No mínimo bizarro, né? Mas agora, já pensou se assim como o Furious, nós tivéssemos mais um brasileiro recordista mundial em um Ace de Mario? Então aperta o turbo e vem correr com a gente. BPMs ahead. Bom vídeo no nosso mano. Eu não sei se ficou fácil pra vocês entenderem algumas coisas. Que eu acho que da parte da manipulação da memória e tudo mais, eu não sei se ficou confuso. Eu consegui entender, né? Mas eu gostaria de saber de vocês, porque
Pelo menos a maioria do pessoal que acompanha aqui as lives e tudo mais é mais voltado pra humanas. Aquela coisa toda, né? Então... Yeah! Eu só gostaria de tirar essa dúvida com vocês. Mas do mais, bom vídeo. Eu achei legal a explicação dele e tal. E é isso, né? Super Mario Bros. The Lost Level, jogue se você realmente tem algum tipo de problema com o amor próprio. Que o joguinho desgraçado, é isso que eu tenho pra dizer.